Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar nosso curso de Introdução à Linguagem C++. Na aula de hoje vamos falar sobre estruturas de repetição. Por que a gente usa e o que são estruturas de repetição? É quando a gente tem no nosso código, no nosso algoritmo, uma parte, algumas linhas, alguns comandos que a gente quer ficar repetindo eles várias vezes. Então não precisa escrever eles várias vezes. O que eu posso fazer? Eu posso só escrever uma vez aqueles comandos e depois eu coloco alguma estrutura de repetição que vai ficar repetindo ele a quantidade de vezes que eu desejar, dependendo do meu objetivo com o meu algoritmo. Então algumas estruturas são o while, o do while e o for. Vamos ver primeiro, teoricamente, essas três estruturas de repetições. Depois a gente volta aqui para o Visual Studio, né, que a gente já está no Visual Studio Code aqui, com o nosso algoritmo inicial. Vamos ver um resumo da parte teórica dessas três estruturas. Quem quiser ver mais sobre essa parte teórica, eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula que eu fiz sobre fluxograma e eu explico um pouquinho das estruturas dos algoritmos. Então olha lá, eu falo sobre o if, que são as estruturas condicionais, eu falo um pouquinho mais sobre o for, o do, né? O while, que são estruturas condicionais. Então se você precisar saber um pouquinho melhor a fundo sobre essas estruturas, assiste essa aula de fluxograma que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, um resuminho da parte teórica. Bom, as três estruturas de repetição que nós vamos ver são essas três aqui, o while, o do while e o for. Em português seria o enquanto, esse daqui seria o faça enquanto e esse daqui é o para. No caso do while e do while, só muda um detalhe. No while a gente vai perguntar uma condição, colocar uma condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai fazer alguns comandos e aí volta e verifica a condição. E aí vai fazendo esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. Então toda vez que volta aqui, se a condição for verdadeira, repete os comandos. Condição verdadeira, repete os comandos. Quando ela não for mais verdadeira, ela for falsa, aí ela vai sair dessa repetição. Então por isso que é o enquanto. Enquanto essa condição for verdadeira, você vai ficar repetindo esses comandos aqui. No momento que ela for falsa, e aí ela para a repetição e aí continua o algoritmo. No caso do while, também é isso. Você vai verificar a condição. Se ela for verdadeira, volta e faz os comandos. Só que a diferença é que quando ele entra no do while, ele já vai fazer o comando, ou seja, vai fazer o comando pelo menos uma vez. Então ele entra, faz o comando, depois verifica a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai repetindo esses comandos até a condição deixar de ser verdadeira. Ou seja, no momento que a condição for falsa, aí ela sai dessa repetição e aí continua o algoritmo. Então perceba o seguinte, que no while a gente pergunta primeiro e depois faz os comandos. No do while a gente faz o comando e pergunta depois. Por isso que pode ser que no while você entre aqui na repetição e já de cara é falso, não passa nenhuma vez no comando. Agora aqui no do while, mesmo que a condição já não seja satisfeita de cara, ela vai fazer o comando, depois vai perguntar. Então pelo menos uma vez no do while vai passar. Então toma muito cuidado com o do while, que pode ser que a gente não queira que passe nenhuma vez no comando. Se a gente colocar o do while, o que vai acontecer? Vai passar uma vez e pode dar erro. Agora no while não tem como dar esse erro, né? Porque ele pergunta primeiro, depois ele faz. Agora a diferença do for é o quê? É que a gente já vai meio que pré-determinar a quantidade de vezes que vai executar. Porque perceba que no for a gente vai dar um início, uma variável vai começar, tipo a variável i começa no 1. Aqui a gente depois coloca ponto e vírgula, coloca a condição final. Isso vai repetir até o i enquanto i for menor ou igual a 20, por exemplo. E o passe é o que eu vou incrementar ou decrementar. Eu vou aumentar de 1 em 1, ou eu vou aumentar de 2 em 2. Então aqui, por exemplo, eu vou falar assim, o início, for, aí eu vou colocar lá i igual a 1, quer dizer que o i vai começar com 1. I menor ou igual a 20, quer dizer o quê? Que eu vou fazer do 1 até o 20, e aqui eu vou colocar o i recebendo i mais 1. Ou seja, o i vai aumentar de 1 em 1. Então eu já pré-determino que vai passar por aqui 20 vezes esses comandos. Então essa é a diferença do for, né? A gente vai colocar uma variável dentro do for, dentro daqui da estrutura do for, a gente já coloca o que essa variável está aumentando, como se fosse um contador também, né? Já aqui a gente vai ter que colocar se a gente quiser colocar um contador no do while ou no while, a gente tem que colocar um contador manual, né?
Aqui dá para colocar um contador já dentro da própria estrutura. Então, o for, a estrutura do for no C++ é dessa forma. A estrutura do while é dessa forma, vou colocar do, abre chaves, coloca os comandos, fecha chaves, while e coloca a condição. Então, perceba que faz o comando, depois pergunta. E no while eu vou colocar o while, condição, abre chaves, coloca comandos, fecha chaves. Então, perceba que eu faço a primeira pergunta, depois os comandos. Ok, agora que a gente já viu como que funcionam, teoricamente, essas estruturas, e como que é a cara geral dessas estruturas no C++, vamos então lá para o Visual Studio para a gente implementar um algoritmo que utilize alguma dessas estruturas. Bom, então qual vai ser o nosso objetivo aqui nesse algoritmo? Eu vou querer que o usuário me informe um número inteiro não negativo, pode ser 0, 1, 2, um número inteiro que não é negativo, ok? E eu vou informar para ele a soma de 0 até o número que ele escolheu, com todos os inteiros. Por exemplo, se ele informar o número 3, aí eu vou informar a soma de 0, mais 1, mais 2, mais 3, ou seja, até o número que ele informou. De todos os inteiros até o número que ele informou. Então, no caso, se ele informou 3, 0 mais 1 mais 2 mais 3 dá 6. Então, eu vou dar como saída para ele a resposta 6. Se ele informar 0, a soma de 0 até 0 é 0. Ok? Esse é o objetivo. Então, vamos começar perguntando para ele qual é o número que ele vai escolher. Então, eu vou declarar uma variável inteira, n, que ele vai informar. E aí eu vou perguntar, né? Cout, vou falar assim, diga um número inteiro não negativo. E já vou dar uma quebra de linha aqui. Diga um número inteiro não negativo. Vou dar um cin, uma entrada, maior, o cin. E aí, o número que ele informar vai ser atribuído para essa variável n, ok? Eu posso até, se vocês quiserem, né, melhorar, verificar se o número que ele informou é realmente positivo. Aí eu vou colocar um if, né? Se o número se o número informado for negativo, aí eu falo para ele, você não colocou um número positivo, você colocou um número negativo, e eu queria não negativo. Informe novamente o número, ok? Então, às vezes, a gente pode colocar uns ifs só para verificar se o número que o usuário colocou é o que está dentro ali do nosso escopo, do nosso domínio que a gente vai poder trabalhar naquele problema. No caso aqui, eu não vou colocar, vamos supor que o usuário realmente vai digitar um número não negativo inteiro, de 0 até o infinito, qualquer número. E aí, o que eu vou fazer? Então, agora eu vou calcular a soma de 0 até n, até o número que ele informou. Primeiro, eu vou declarar duas variáveis aqui, ó. Eu vou declarar a variável soma, que vai começar com 0. Esse soma é o que a gente vai somar, vai somar 0, depois o soma vai receber 0 mais 1, depois vai receber 1 mais 2, depois vai receber mais 3, mais 4, mais 5, vai somando todos os inteiros até chegar no n. Então, essa variável soma é o que vai somando os inteiros, vai recebendo essa soma dos inteiros até chegar no n. O n foi informado pelo usuário. E eu vou colocar uma variável contador, essa variável começando de 1. Que aí esse contador ele vai aumentando de 1 em 1 e já vai somando os valores, né, no soma. Então, o contador vai começar com 1, vai somar no soma. Depois o contador vai aumentar 1, vai virar 2, vai somar no soma. Depois o contador vai virar 3, vai virar no soma. E esse contador vai aumentando até ele chegar no n. Chegou no n, soma e acaba e informa para o usuário a resposta. Vamos começar com a estrutura while. Lembra que o while a gente coloca a primeira condição, e depois a gente coloca os comandos. Então, essa condição aqui vai repetir quantas vezes? Vai repetir até esse contador for menor ou igual ao n informado. Ok? Então, eu vou ficar repetindo os procedimentos aqui embaixo até o contador for menor que n. Quais os procedimentos eu vou fazer? Bom, o soma ele vai ser atualizado. Então, o soma vai receber o soma mais o valor atual do contador. Então, por exemplo, o contador é 1. Então, o soma recebe 0 mais 1, o soma vira 1. Aí o contador vai virar 2.
Aí o soma recebe o que ele é atual mais 2. Aí o contador vai virar 3. O soma recebe o que ele é atual mais 3. Então aqui ó, é um incremento. Eu vou pegar o soma e vou incrementar o valor do contador. Escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Ó. Soma igual soma mais contador. Ok? Mas eu posso escrever muito mais fácil assim, né? Mais igual contador. Então o soma vai ser incrementado no contador. Cuidado que se eu mandar rodar agora, ele vai rodar infinitamente, porque ó, o contador não está sendo atualizado. Então ele vai rodar, sempre o contador vai ficar menor ou igual a n. Se o n informado for um número maior ou igual a 1, por exemplo. Vamos supor que o número informado foi 3. O contador começa com 1. Ele vai ficar rodando infinitamente, porque o contador vai continuar sempre 1. Eu não estou atualizando. Nesses casos que fica rodando infinitamente, tem um comando que eu vou colocar aqui, o break. A gente não vai usar agora, mas a gente vai usar na resolução de exercícios que eu vou passar na próxima aula, que vai precisar utilizar o break, ok? Mas eu já vou deixar o comando para vocês. Break é quando a gente quer quebrar alguma estrutura de repetição. Então, por exemplo, eu estou fazendo um while e eu tenho uma condição lá que calcula o erro, e enquanto aquele erro não for satisfeito, ele vai continuar no while. Pode ser que o while continue infinitamente. Então eu posso colocar lá um contador e dentro do while colocar um if. Se a quantidade de vezes que passou nesse while for 500, aí ele vai parar para esse while. Aí que comando que eu dou para parar é o break. Então o break eu coloco para parar. A gente vai utilizar ele em exercícios da próxima aula, e aí vocês vão entender melhor como ele funciona. Então, no caso, eu não quero que fique rodando até o infinito. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar o contador. Eu vou incrementar o contador em 1. Eu posso colocar assim, lembra? Ou eu posso colocar mais também, né? Nesse caso aqui, o contador está somando de 1 em 1. Tá. Agora, vamos imprimir? Tá. Nesse caso aqui, ó, ele já vai fazer essa soma e a soma já vai ser o que a gente quer. Vamos imprimir aqui, ó, Cout, o que a gente quer? A gente vai colocar aqui, ó, a soma dos números de 0 até o quê? Bom, até o n, né? Então, eu vou imprimir aqui até o n, que o usuário informou, não sei. Ok? Aí, eu vou colocar aqui igual e um espaço. E aí, vamos colocar aqui soma. A soma não, vamos colocar aqui, ó. Soma dos números de 0 até o n informado pelo usuário. No caso, o n é o valor que o usuário digitou, por isso que eu coloquei fora daqui dessa frase aqui, né? Eu coloquei, vai imprimir o número exatamente que o usuário informou. Aí eu vou colocar igual. Qual variável está armazenando essa soma dos números de 0 até n? É a variável soma. E aí eu vou dar uma quebra de linha, endline. Então, vamos dar agora um F6. F6. Digo um número não negativo, vou colocar 3. Será que a resposta vai ser 6? A soma dos números de 0 até 3 é 6. Ok? Então, aqui o while está fazendo essa soma. Vamos comentar esse while. A gente já aprendeu como funciona o while. Coloca o while, coloca a condição, abre chaves, coloca os comandos, fecha chaves. Vamos agora fazer esse mesmo código de fazer a soma de todos os números inteiros de 0 até o n informado pelo usuário usando o do while. Então, vamos lá. Como que é o do while? A gente vai colocar o do, abre chaves. Aqui a gente vai colocar nossos comandos. Okay? Mesma coisa que o comando daqui, ó. A soma vai ser incrementado pelo valor do contador e o contador vai aumentando de 1 em 1. Mesma coisa. A diferença é que em vez de a gente perguntar antes, a gente pergunta depois. Então, faça isso while, ou seja, enquanto o quê? Enquanto esse contador for menor ou igual ao valor n informado. Tá, vamos dar um ponto e vírgula, vamos apertar F6 para testar. Diga um número não negativo, 3. Resposta é 6. Ok? Funcionou igual. Só que tem uma coisa que dá errado aqui e não dá errado aqui. Qual que é? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um F6 de novo. E vamos
testar se eu colocar o número 0. Vou dar um F6. Vou colocar 0, um número não negativo. Ué, a soma dos números de 0 até 0 é 1? Como assim? Por quê? Porque nesse caso ele passa, o soma já recebe o valor do contador 1. E depois pergunta. Então, ou seja, ele já vai começar contando 1. Por isso que desse jeito aqui, ó, no nosso caso, deu errado. Agora perceba que... Vou comentar aqui e vou voltar para cá, ó, no while. Vamos ver o while de novo. Perceba que no while, como a pergunta é antes, se eu colocar 0, a resposta é 0. Então vamos lá, vamos dar um F6. Um F6. Vou colocar 0, número não negativo. A soma dos números de 0 até 0 é 0. Por quê? Porque ele não passou nenhuma vez no comando. Ele já viu, o contador é 0 e o n é 0. 0 é... Desculpa, o contador é 1 e o n é 0. O 1 já não é menor ou igual a 0, já no começo. Então ele já nem faz a conta. Então, como ele nem faz a conta, ele não passa nenhuma vez, então vai ser 0. No caso do U, ele faz uma vez, soma 1, depois faz a pergunta. Então você viu que no caso do 0, o while deu certo, o do while não deu certo. Então só tome cuidado com isso, do while. Ok, a gente já viu como funciona o while, vou comentar aqui o while. Como funciona o do while. Vamos ver agora como funciona o for. Vou colocar aqui ó, o for. Aí a gente vai colocar uma variável. Vou criar uma variável nova. Uma variável j, então eu posso declarar dentro do for uma variável nova. Essa variável j vai começar com 1. Vou colocar ponto e vírgula. Aí a condição final é o j menor ou igual a n. Ok? Ponto e vírgula. Então o j começa do 1 e vai até o n. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar de 1 em 1. Eu posso colocar assim, mais, está incrementando de 1 em 1. Ou eu posso colocar assim, está incrementando de 1 em 1. É bom dessa forma, se eu for incrementar de 2 em 2, é só vir aqui e trocar por 2. Se eu for incrementar de 3 em 3, ou decrementar também, né? Às vezes começa de um número grande e vai diminuindo até chegar no número menor. Aí eu coloco menos no lugar, ok? E aí eu vou colocar aqui as chaves. No caso, perceba que esse J aqui já é o contador. Eu nem precisava desse contador aqui no caso do for. Então esse contador nem vai ser utilizado. Ó. O contador é o J que eu já declarei já dentro do for. Professor, eu poderia declarar o contador aqui e depois colocar ele aqui dentro do for, começando do 1 aqui? Posso. Você pode declarar fora. Ou você pode declarar dentro. Mas perceba que o contador já está dentro da estrutura do for. Então, no caso aqui, ó, eu não preciso colocar esse contador mais. Aqui já está somando 1. É só eu colocar o soma sendo incrementado pelo valor do J. O J é meu contador nesse caso. Se eu apertar F6, o que vai acontecer? Digo o número não negativo, 3. Vamos lá, a resposta é 6. Beleza, ok? Agora, se eu colocar, por exemplo, o 0, será que o 0 dá certo? Vamos ver se o 0 dá certo. É 0, ok? O for deu certo. Antes de terminar a aula, só uma curiosidade bem legal. Eu posso colocar essas estruturas de repetição sem os chaves. Só que se eu colocar sem os chaves, só vai valer a próxima linha e mais nenhuma, ok? Então, olha só, se eu colocar aqui, ó, sem os chaves, tiro os chaves aqui, ele só vai considerar essa daqui como dentro do for. Vamos colocar aqui, ó, uma impressão teste. Só para vocês verem. Olha só, parece... É quebra de linha. Parece que isso daqui está dentro do for. Mas como não tem chaves, é só a próxima linha que está dentro do for. Ok? Olha só, vocês vão ver que a soma vai fazer normal. Só que essa impressão não vai imprimir várias vezes, só vai imprimir uma vez só. Que é quando termina o for. Se ela estivesse dentro do for, ia imprimir várias vezes teste. Vamos dar um F6. Deu erro por causa que eu esqueci do ponto e vírgula. Vou dar um F6. Ó, um número não negativo, 3. Ó, perceba que ele imprimiu o teste só uma vez, porque esse teste aqui está fora do for, porque quando a gente não tem as chaves, só a próxima linha está dentro do for. Agora perceba que se eu colocasse dessa forma aqui,
Agora esse daqui está dentro do for. Perceba que o teste vai ser impresso mais vezes. Vou dar um F6. 3. Olha só, o teste imprimiu várias vezes, ok? Então aqui é só para vocês verem que se, no caso do for ou de outra estrutura de repetição, não tiver as chaves, só vai valer a próxima linha. Vamos fazer mais um teste aqui, F6. Quantidade, um número não negativo, 20. Ah lá, ele falou, né? Então, se eu somar do 0 até o 20, todos os números inteiros, essa soma dá 210. Essa foi a aula de estruturas de repetição. Espero que você tenha gostado e bons estudos. Não esquece de deixar o curtir aí no vídeo. Até a próxima aula, que vai ser de exercícios para você treinar o que aprendeu até agora.